Bom, pessoal, continuando aqui, eu fiz as linhas, né, para criar essa região, mas isso é muito útil, porque às vezes eu quero criar por extrusão um outro objeto que é mais complexo ou que tem um outro tipo de contorno, né? Então eu vou fazer um contorno qualquer aqui aleatório. O círculo, né? Vou colocar um círculo aqui, vou cortar. Trim, né? Usando trim, vou cortar uma parte desse círculo aqui. Estender isso aqui. Estou criando essa maneira um pouco aleatória. Tá? Então, com o comando region, eu preciso sempre de um contorno fechado, né? Para criar o region. Então, vou criar aqui, ó, com contorno fechado, eu posso agora extrudar isso aqui. Tá? Com dois aqui, por exemplo. Ok? Então eu posso criar qualquer forma no plano, fechada. Utilizo o comando region para criar a região, tá? E aí eu extrudo ela. Né? Se eu não criar a região, aí vocês já sabem, nós vamos estar criando, na verdade, faces, tá? Certo? Planos, tá bom? Bom, e uma coisa que um outro comando aqui que é interessante eu mostrar para vocês é o 3D Rotate, tá? Ele faz a rotação do objeto em 3D. Quando não está aparecendo a dica aqui, tá vendo? De vocês, provavelmente por padrão vem com dica, mas como o CAD vai mudando, não sei qual versão que vocês estão usando, mas a gente pode colocar a dica dos comandos aqui, o nome dos comandos, Option, né? OPT. Aí nós temos aqui o Window Element Show to Tips, tá? Aí ele mostra aqui que mostrar qual é a tecla de atalho, o tempo e tal, deixar tudo como padrão aí. Okay. Então quando eu vou aqui agora, ó, ele já mostra o 3D Rotate esse comando, tá certo? Inclusive ele dá uma dica ali, ó, de como utilizar. Então eu quero rotacionar, porque na verdade eu fiz o extrude aqui em Z, mas eu quero rotacionar. Vamos colocar o ícone aqui, ó, o ícone dos eixos, né? Bom, ele não apareceu, então a gente vai aqui no óculos de novo. Pronto, está desabilitado aqui, aí eu tenho que vir, ó, 3D Modeling. Mostrar o incluindo todos os estilos visuais. Eu acho que ele estava mostrando, não estava, estava mostrando só no wireframe. Pronto, aqui, tá? Então eu quero girar esse objeto aqui em torno do eixo X, tá certo? A partir desse vértice aqui, ó. Então eu chamo o comando 3D Rotate. Aí ele pega que eu seleciono qual é o objeto que eu quero rotacionar. Esse aqui. Clico com o botão direito. Clico aqui. Clico no eixo em relação ao qual eu quero rotacionar. Então é esse. E forneço o ângulo. 90. Tá? Então girei o objeto aqui 90 graus. Se fosse naturalmente no outro sentido, seria menos 90. Né? Vamos voltar aqui, ó. Aqui eu girei 90. 3D Rotate. Clico no botão direito, clico no ponto em relação ao qual eu quero rotacionar. Aí clico no eixo vermelho. No que está vermelho, né? Ele vai ficar dourado ali. Vai mostrar o eixo vermelho, que é o eixo em relação ao qual eu vou girar. Se eu quisesse girar aqui, ó, em Y, em Z. Se eu quisesse girar em Y, tá? Eu me aproximo do eixo. Eu quero aqui, no caso, em relação a X. Tá certo? Eu já falei para vocês em aulas anteriores do rotate, né? O rotate, quando eu dou um ângulo positivo, eu quero girar no sentido anti-horário, tá? Anti-horário, olhando aqui de frente para o eixo, igual a gente olhava o eixo quando nós estávamos fazendo lá aquela questão da rotação. Então eu olho aqui de frente para o eixo, então se eu estou olhando de frente para o eixo, eu fornecer um ângulo positivo,
ele vai girar no sentido anti-horário. Foi o que ele fez quando eu fiz o exercício agora há pouco, né? Quando eu fiz esse exemplo. Então vou clicar aqui e vou digitar agora menos 90, né? Aí ele girou para esse lado. Tá certo? Muito bem. Agora, pessoal, digamos que isso aqui é uma parede. Eu quero abrir aqui uma porta e uma janela nessa parede. Eu quero uma porta aqui de 80 com boneca de 15 e depois uma janela centralizada nessa parede aqui, ó. Tá? Eu tenho algumas formas de fazer isso. Eu vou fazer a primeira que eu vou fazer aqui, eu vou desenhar aqui um retângulo que é a minha porta. Então, retângulo da porta. Daqui, eu coloco aqui arroba, em x 2.1, que é a altura da porta, vírgula em y 0.8. Tá? Quando eu desenho esse retângulo, ele sempre desenha no plano XY. Tá? Mas eu quero a minha porta no plano YZ. Então eu posso usar o 3D Rotate, tá certo? Seleciono a porta aqui, clico com o botão direito, clico no ponto em relação ao qual eu quero rotacionar, que é esse aqui. Clico no eixo aqui, né? Quero rotacionar em Y e 90 graus. Pronto. Colocou a porta na posição que eu quero. Agora eu vou mover com precisão, né? Essa porta desse ponto até esse ponto aqui inicialmente. Só que eu não quero minha porta assim. Eu tenho 15 centímetros de espessura da parede e depois mais 15 da boneca. Então eu quero mover esse retângulo para lá 15. Tá? Então eu vou chamar o comando move, M. Vou selecionar a porta. Para selecionar essa porta eu tenho várias formas. Uma delas, que aqui é bem simples, eu posso fazer isso aqui, né? Da esquerda para a direita, ó, você vai selecionar a porta porque é a única coisa que está inteiramente contida no retângulo de seleção. Tá? Mas eu poderia selecionar numa situação mais complexa, que eu não conseguisse fazer isso, eu posso fazer isso aqui. Eu seleciono tudo, só que eu quero tirar o desenho 3D. Então eu digito Shift e clico no desenho 3D. Eu tirei o desenho 3D, tá certo? Aí eu clico com o botão direito para ir para a próxima etapa do comando, clico num ponto qualquer aqui fora, aqui por exemplo, e dou a direção para onde eu quero mover. Eu quero mover nesse sentido e nessa direção quanto? 0.30, né? Que é 15 da parede, que já existe, mais 15 da boneca. Pronto. Então meu retângulo está na posição que eu quero aqui agora. Né? Bom, agora para abrir essa porta eu tenho várias opções. Tá? Eu posso criar um sólido e subtrair um do outro. Ou o comando press pull, da mesma forma que ele amplia o sólido, nós utilizamos ele para aumentar, ele pode reduzir o sólido. Nesse caso, reduzir é criar aqui um furo. Então, press pull, aí eu seleciono o retângulo da porta, pronto, aí eu coloco para o lado de cá. Ó. Não preciso nem me preocupar para qualquer jeito que eu colocar para cá, ó, ele faz a abertura da porta. Tá certo? Bom, o CAD ele tem uma característica interessante que é muito útil quando você está modelando, que é o seguinte. Ele colocou aqui, ó, nessa posição, X, Y e Z. E nós estamos na perspectiva isométrica e nós saímos de uma visão de topo, uma visão superior. Então, estou na visão superior, eu estou em X, Y. Quando eu coloco SW isométrica, ele mantém X, Y, tá certo? Com uma base e a outra direção, né, o que eu tinha desenhado em 2D, e a outra direção vira o Z, tá? Agora, se eu selecionar aqui, por exemplo, a visão de frente, tá? A visão de frente, que é a visão que é perpendicular ao eixo Y, né? Deixa eu voltar aqui só para mostrar isso mais. Topo, SW isométrico. Então, a visão de frente é a visão que é perpendicular a Y, tá? Então, se eu pegar aqui e selecionar a visão de frente, o Y aqui é o eixo vertical. Então, eu fico em XY com o Y sendo o eixo vertical, ou seja, o eixo que era perpendicular à vista. Quando eu volto agora para SW, olha o que o CAD fez. Ele colocou agora como eixo vertical o Y. Isso quer dizer que se eu desenhar um retângulo agora, ele vai ser desenhado em XY.
né? Então se eu botar aqui, ó, 0. Arroba, né? Em x 0.8, em y 2.1, ele desenhou o retângulo aqui no plano XY, porque os comandos 2D funcionam sempre no plano XY, tá? Eu vou apagar essa grade aqui, que ela acaba de certa forma não agregando aqui nesse caso, então eu vou colocar grid aqui, tá? Off, tá? Tá certo? Isso quer dizer o seguinte, que eu poderia ter desenhado o meu plano, poderia ter primeiro posicionado, tá certo? No plano que eu quero desenhar, para não precisar fazer aquele comando do 3D Rotate do retângulo. Ou seja, o que quer dizer com isso? Eu vou primeiro colocar aqui o topo, certo? E SW. Então eu voltei para a origem. Toda vez que eu vou no topo, ele volta para o padrão. Tá? Então eu vou colocar aqui agora left, que é perpendicular ao plano, a vista perpendicular ao eixo X. Left or right, né? Pronto. Agora eu tenho o plano XY aqui, estão vendo? Então eu vou desenhar a janela aqui, ó. Vou desenhar fora primeiro. Eu quero uma janela ali de 2 metros por 1,10 m de altura com o peitoril a 1 metro, tá? Então retângulo. Uma janela que tem em X 2 metros, vírgula, em Y 1,10 m. Aí eu vou posicionar ela aqui, ó, mover, tá? Move. A partir do centro. No centro dessa linha aqui, tá? E agora eu vou mover ela para cima 1 metro, para ela ficar alinhada com a porta por cima, né? Lembra que a gente já conversou sobre isso, né? Se eu tiver dificuldade para selecionar, eu posso fazer aquela mesma coisa, né? Move, seleciono tudo, tiro o 3D, lembra? Vamos lá, seleciono tudo. Aí Shift, clico no 3D, então eu tiro ele. Clico aqui e mando subir 1 metro. Alinha a porta com a janela, tá? Agora, antes de mandar fazer o press pull, eu volto aqui para o 3D. Top. E isométrico. Para ver se está na posição correta. Ok. Agora vou no press pull aqui, seleciono a janela e mando fazer a abertura da janela. Tá certo? Na verdade, jogando com esses comandos que eu mostrei para vocês e com essa coisa da posição dos eixos, quando eu estou na vista de topo, frontal ou lateral, eu modelo praticamente qualquer coisa. Assim, eu já modelei diversos tipos de objeto, alguns assim até bastante complexos, tá certo? No CAD e sempre usando esse jogo de alguns comandos. Tem um outro comando que vocês vão precisar, depois vocês vão aprendendo, mas usando essencialmente essa questão das posições e esses comandos mesmo de primitiva e de extrusão.